qual que é a imagem dele? É que ele tem um delay então, né? É. Os dois não tem delay, né? Acho que o Facebook tá no meu, não tá? O Facebook tá o seu. Aquele ali é o Facebook. Então, mas você está iluminando quem? Nós dois? Tá. Não pode ser não. Cadê nós dois lá? Vídeo ao vivo, a produção foi causada. Deixa eu ver se não. 50 aqui. Hã? 50. Cadê o negocinho? Vou colocar. Vou pegar. Ah, mas é esse, então, para o meu acompanhando. Aí já está. Ah, você está segurando, Cris? Não. Aí eu entrei Eu nessa. clico, você Segura. fala. Aí eu entrei nessa. Chamar você pra tomar da vez. Mas pega café pelo menos lá. Ó. A internet caiu. Hã? A internet caiu. A internet caiu? É. Vou postar na cara. Aqui já tá. Tá, mas qual. Aí. Bom, deixa eu ver se isso aí. Tá mesmo. Parou? A internet caiu? Não? Caiu. Aí, olha o vídeo. Sabe? Ah, já o computador tá no cabo? Ô, Pan, clica F5 aí, por favor. Aqui já viu, já foi. Você quer um café também? Hã? Só que não aparecer. E aí, conectou? Não conectou? Estou acompanhando aqui, está ao vivo já. No Instagram tá ao vivo. Tá? Vamos lá. Facebook, conectou? Tem? Deixa eu ver pelo. Bom dia, se você está ouvindo a gente, bom dia. Tirar a máscara aqui, estou a mais de 1,5 m da Pamela. A gente não está vendo lá, e aí? Um minuto. Preciso ver lá. Deixa eu ver pelo Facebook aqui. Internet aqui então. É, eu tô pela minha, Pin. Só um minuto. Segura aqui um minuto. Só um minutinho. Se você está acompanhando a gente. Olha lá. Ainda tela. Tá um delay. É, mas aí tá a gravação, não é? Não tá. Vê, acho que dá uma rolada na barra, alguma coisa, não tá ao vivo. Tá, clica lá no ao vivo de novo. Aí, agora sim, ó. Olha lá, Luiz. Tá ao vivo. Não, esse é o do Euclides ainda. Sim. É o Euclides? Não, deixa eu em cima. Não, mas é o. Tá atrasado ainda. Tá atrasado. Isso aí é gravação também. É? Você mandou os links? Não, né? Não precisa. Não precisa. Ele Ó. aparece. Assistir. Ele apareceu. Pessoal começando a nossa Já dá pra ouvir a live. voz de vocês, tá? Hã? Já dá pra ouvir a voz de vocês. Tá. Normal, pessoal. Pessoal, você está ouvindo a gente está só fazendo uns ajustes aqui para a gente visualizar o que vocês estão visualizando, tá? Na sala aqui. E a gente já vai começar em alguns minutinhos. Agora 11h02, nós já vamos começar, tá bom? Não vai. Põe lá. Não, mas não está indo isso. Vai agora. Volta aí e clica de novo para ver se vai atualizar. Tá no seu ao vivo? Aqui tá. Hã? Aí
aí é no Instagram, é o meu. No Instagram. Ali no Instagram tá ok. Conectou também? No suporte não deu certo de ficar? O pessoal quer que seja De pé? de pé. Tá. Facebook. Qual que tá com o Facebook? O seu, Luiz? Que já tá agora. Onde que vai? Segura aqui o meu, Euclides. Tem que arrumar um suporte de... Euclides, lá não tá funcionando. Tá, ela tá colocando aqui, ó. Lá no Facebook? É? Esse Tá. aqui. E o Instagram tá conectado, Já né? tá conectado. Tá. Agora foi. Aperta F5 aí pra mim. Foi. Não tá indo, Euclides, ó. Esse é o vídeo que já tá. Tá, mas tá aí, ó, ao vivo? Não, é lá. Não, então faz o seguinte, Eduardo. Entra aqui pelo seu. O seu celular, o Facebook, pra vocês acompanharem por aí, que aqui vai atrasar pelo jeito. Ó, peraí que pode vir, né? Tô carregando. Não, já sei, vai ter um delay aí mesmo. É, ele vai ter. Agora foi. Agora foi. Eu tô sem máscara. Deixa eu ver aqui. É, ele vai ter um delay. Tá o seu. Bom, pessoal, bom dia. Tá? Espero que todos estejam bem. Hoje é dia 12 de março de 2021 e inclusive hoje eu faço 21 anos com a minha amada esposa, não de casamento, entre namoro e casamento. Aproveitar a oportunidade para dizer que eu a amo muito. Mas vamos lá, o que interessa. Não que isso não interesse, viu, meu amor? Senão depois ela vai brigar comigo. A gente convocou essa live aqui, a primeira live que nós estamos fazendo, exatamente para a gente falar sobre o plano emergencial de São Paulo, que incluiu novas atividades, assim como o que nós vamos fazer com os nossos colaboradores, como que nós vamos trabalhar com os colaboradores, ok? O que a gente vai fazer com relação a esses colaboradores que, infelizmente, não vão conseguir estar trabalhando esses dias. Tá? Só um segundo. Vamos lá. O que eu tenho aberto aqui? Ok. E eu quero começar exatamente falando sobre. Todos sabem que saiu um novo plano emergencial, o Plano Emergencial de São Paulo, né? E nesse plano emergencial ele saiu novas condições, a nova fase emergencial de São Paulo, e ele incluiu novas condições de trabalho, assim como novas atividades nas suas restrições, ok? Entre eles, as duas principais são as igrejas e os depósitos de material de construção. E dando andamento naquilo que a gente quer falar, exatamente sobre isso, sobre o Plano São Paulo, primeiro que cada município vai ter o seu decreto seguindo esse plano do governador. O plano do governador ele é um plano exatamente para todo o estado de São Paulo, mas cada município vai seguir o seu próprio decreto de acordo com a situação que está no seu município, ok? Se o município está com muitas, eu estou olhando aqui que está chegando mensagens, se o município ele está com bastante casos de coronavírus, bastante casos de doentes ou de leitos, ou a dificuldade de leito, o município ele pode, neste caso, ele pode adotar medidas mais restritas. Porém, o mínimo que a gente vai adotar são as medidas do Estado. Quando a gente está parando aqui que chama atenção alguma coisa, são pessoas, às vezes fora aqui do escritório, a gente está na sala de reunião, tá eu e a Pâmela aqui, então às vezes a pessoa fala aqui que tem gente fora ou alguma coisa, a gente acaba tirando um pouco da atenção, ok? Então o nosso município, falando de Iguaçu, o município vai emitir um novo decreto, ok? O prefeito terá uma reunião hoje por volta da meio-dia para verificar se vai aumentar a restrição ou não do nosso município,
mas é bem provável que ele inclua as mesmas atividades que a gente já tem conforme o plano de governo do Estado de São Paulo, ok? Então, vamos lá, direto ao plano emergencial, que é esse que eu quero falar, né? A gente comentou no vídeo anterior que nós fizemos, na fase emergencial, que nós tivemos várias alterações, né? Nós tivemos alterações dos escritórios, contabilidade, advocacia e etc., das atividades administrativas, esportes e telecomunicações. Então, essas são as atividades, são as 14 atividades que sofreram alteração de acordo com o plano emergencial. Porém, dessas atividades, aquela que teve um impacto direto, que teve um impacto que vai alterar bem a sua estrutura, são as atividades de material de construção, as lojas de material de construção, entre eles as lojas de elétrica, hidráulica, madeireira, tá? Todas as atividades relacionadas a fornecer materiais de construção, ferragens, elas estão dentro da restrição completa conforme o Plano São Paulo, ok? Então assim, material de construção, mais uma vez, a partir de segunda-feira, da próxima segunda-feira, dia 15, eles têm uma restrição semelhante às atividades que não eram essenciais, tá? Vou falar um pouco mais sobre material de construção. Celebração religiosa coletiva, então os cultos, as igrejas também, sejam elas protestantes ou católicas, sejam os templos de religiões africana, né, o candomblé, nenhuma das religiões podem celebrar cultos coletivos. Podem receber de forma individual, mas não podem ser de forma coletiva. Ok, pode receber para oração, a igreja vai estar aberta para oração, para conversar com o pastor, com o padre e assim vai, porém não pode existir aquele culto coletivo. Mas vai poder ocorrer as lives na igreja? Eu até entendo que com cuidado, com licenciamento, com distanciamento, vai ser possível, né? Como lá no começo da pandemia, onde a gente tinha as lives, né, das igrejas, tanto católica e protestantes, eu acredito que pode, mas é interessante ainda assim consultar a prefeitura local sobre essa mudança, ok? E as atividades esportivas, o nosso Campeonato Paulista aqui já está suspenso a partir de segunda-feira, vai estar suspenso a partir de segunda-feira, né? E não vamos adentrar porque a gente não tem, acho que nenhuma atividade aqui é um clube de futebol, mas, né, também vai estar suspenso. As atividades de prestação de serviço, obrigatoriamente, elas vão ter que ter agora o teletrabalho. Essas atividades que a gente citou, os escritórios de contabilidade, advocacia, etc., teletrabalho. A gente vai ter que deixar a estrutura, eu imagino que, eu vou considerar a pesqueira. A gente tem que ter alguém aqui, por exemplo, o departamento de TI da pesqueira, os motoqueiros da pesqueira. Então esses daí vão continuar o trabalho normal aqui dentro da empresa. Os demais colaboradores vão estar... Peraí, o Euclides está pedindo, o que é, Euclides? Está na frente da PAM. Os demais colaboradores vão trabalhar todos no trabalho administrativo e em home office, ok? Esse já é o atendimento para as atividades que não são essenciais. As atividades que são essenciais, elas permanecem normalmente, ok? Vamos para o restaurante e eu vou voltar no depósito de materiais de construção, porque a gente tem muita pergunta de loja de material de construção. Vamos voltar, ou melhor, vamos para o restaurante. O restaurante, ele vai ficar permitida as atividades de drive-thru até as 20 horas e delivery para restaurante por 24 horas o atendimento, ok? Mas, vamos lá, e demais atividades comerciais? Eu posso trabalhar no delivery? Sim. Vamos colocar, o que a gente tem que entender é que todos os decretos estaduais, o Plano São Paulo, ele tem o objetivo de fazer com que não tenha o atendimento ao público, que restringe a circulação de pessoas. Ele não é um decreto para proibir o funcionamento da empresa, e sim a restrição de pessoas, né?
tem uma pergunta para a gente, eu já respondo aqui, né? Tudo bem? Gostaria de saber a situação da escola particular. Eu vou falar sobre isso também, tá? Só um minutinho já te respondo, tá, Mariana? Então, assim, nesse caso aqui, as atividades comerciais, elas podem trabalhar, porém elas não podem ter o atendimento presencial público, mas elas podem ter o atendimento no delivery, elas podem entregar a mercadoria, ok? Os serviços de logística, de transporte, de motoqueiro, de qualquer modalidade de entrega está liberado, não tem restrição para esse tipo de trabalho, ok? Agora, o que tem de restrição é a circulação da pessoa indo até o estabelecimento para comprar o produto. Da mesma forma, agora adentrando a situação da loja de material de construção, loja de material de construção, ela pode trabalhar internamente com a porta fechada, ok? Não vamos deixar a porta meio aberta, porque vai ter o atendimento ao público. O cara vai ver a porta ali, o cliente vai até o estabelecimento. Ele acha que pode atender. E também evitem de atender pelo fundo. O objetivo do decreto é exatamente fazer com que as pessoas não circulem. Transmita para os seus clientes, para a sua carteira de cliente, para os seus consumidores, as modalidades de venda, seja ela por meio de aplicativo, seja ela por meio de telefone, por rede social, você pode vender. A entrega está permitida. E a pergunta, e o drive-thru? Eu posso atender por drive-thru? Que é aquela situação o qual a pessoa vem até o meu estabelecimento e retira a mercadoria. Vou citar um depósito de material de construção. Eu quero um saco de cimento, estou na minha casa, estou em quarentena, posso comprar um saco de cimento? O depósito vai demorar 2 dias para me entregar um saco de cimento. Posso pegar o meu carro e ir até lá? Pode, tá? O drive-thru ficou liberado. Inclusive tem umas perguntas e respostas, um esclarecimento, né, que fala das principais restrições, e uma das perguntas é: estabelecimentos comerciais em gerais. Cadê aqui? Estabelecimentos comerciais em gerais. Somente entrega delivery e retirada de automóvel, drive-thru, está no site do próprio governo, com proibição de retirada do produto no local. O que ficou restrito nesse decreto é exatamente a questão do atendimento no balcão, que é o take away que fala, né? A retirada no balcão, é uma expressão para retirar no balcão. Isso sim está proibido. Então, lojas de material de construção podem trabalhar internamente, pode vender por telefone, pode ter outras modalidades de venda, não pode ter o atendimento ao público. Perfeito? Pode entregar, pode ter o delivery, pode ter o drive-thru. Ok? Se tiver mais dúvida, pode entrar em contato com a gente. Assim como as outras atividades também, como ele deixa claro aqui no esclarecimento, né? Ele deixa claro aqui, ó, estabelecimento comercial, somente entrega delivery e retirada de automóvel. Proibida a retirada de produtos no local. O material de construção tem até uma pergunta específica, né? E aí ele responde, né? Ele responde, proibido o funcionamento e atendimento presencial, mas ficam liberados os serviços de retirada por clientes com veículo drive-thru e a entrega na casa do comprador, o delivery, ok? Então, os demais estabelecimentos também podem, esse eu estou falando para São Paulo, tá? Em tese, também serve para o seu município, porque todos estamos seguindo o Plano São Paulo, tá? E se eventualmente alguma autoridade, como um fiscal, a guarda municipal ou outra autoridade vier questionar, dizer não, você não pode funcionar, você apresente a ele dizendo eu posso funcionar desde que seja dessa forma, ok? A gente vai depois deixar para vocês aqui, quem quiser entre em contato com a gente passa o endereço, mas ele está exatamente no portal do governo. Isso foi publicado ontem à noite, 11 de março, às 19h14, ok? Dando andamento aqui no Plano São Paulo e as demais restrições, rapidamente, para a gente ir para a parte talvez mais importante. Acho que tem uma pergunta ali.
Qual que é, Bruno? Minha primeira pergunta aqui foi da Mariana. Da Mariana. Como fica a situação das escolas particulares? Tá, como fica a situação das escolas particulares? Aqui no Plano São Paulo, ele não colocou uma restrição quanto à questão das escolas particulares. Porém, é interessante analisar a situação de cada município. Por exemplo, o município de Embu Guaçu, no último decreto que saiu, o decreto 3.131, ele fala exatamente que estão suspensas aulas particulares, inclusive de escolas de idiomas e etc. Então, se você passar para mim a localização da sua escola, eu consigo te dar uma orientação mais precisa, ou depois manda no particular para a gente responde com um pouco mais de precisão se é permitido ou não onde você vai estar. Mas no município de São Paulo e as escolas estaduais, eles colocaram que é interessante que trabalhe com o menor número possível, mas não foram fechadas as escolas. Ok? Nós temos também uma pergunta dos nossos amigos da CDT. Como fica na indústria a questão da retirada de mercadoria? Tá. Indústria, normal, Léo. Léo, Arielle, um abraço para vocês. Normal, ok? Atendimento na indústria normal, funcionamento normal, operação normal. Pode trabalhar, vender e etc. Cuidado que vocês têm a loja. Já estou falando de vocês. A loja, somente o atendimento no delivery. Porém, a indústria não. A retirada de mercadoria, tanto para entregar para revendedores, né, você que é fabricante, quanto também para cliente, aí nesse caso teria que ser por delivery ou teria que ser por drive-thru, ok? Tem mais? Tem uma pergunta da Flávia, melhor deixar impresso caso venha uma fiscalização? Flávia, eu não entendi sua pergunta. No caso de uma fiscalização, sim, é bom deixar impresso as recomendações tanto do Plano São Paulo, quanto essa que foi publicada ontem, que está assim, confira detalhes das novas restrições em comércios e serviços na fase emergencial. Ela foi emitida ontem à noite, 11 de março, às 19h14. Ele está no site, eu gravei em PDF aqui, mas é só você entrar no saopaulo.sp.gov.br que ele está, essa informação. É bom deixar impressa assim, exatamente em caso de fiscalização, apresentar para os fiscais ou para a autoridade, né, que a gente pode funcionar nessa modalidade de atendimento, ok? Tem uma pergunta aqui no Instagram. Tem alguma sugestão para manter o quadro dos funcionários? Sim, nós vamos falar sobre isso daqui um pouquinho, sobre o quadro de funcionários. É a nossa segunda matéria da pauta. Terminando essa daqui da fase emergencial, a gente vai entrar, inclusive essa é o entendimento de que é a matéria principal que a gente quer tratar com cuidado todo especial. Guarda um minutinho que a gente já vai falar sobre isso. Mais alguma coisa? Não. Podemos continuar? Pessoal, pode perguntar, fiquem à vontade, ok? A gente vai continuar aqui rapidamente. O toque de recolher ficou estabelecido entre as 20 horas e as 5 da manhã, exatamente para as pessoas circularem, tá? Salvo aquelas exceções, que no caso do delivery, né, que pode ultrapassar, não tem a restrição. Proibição do uso de praias e parques, a proibição completa de qualquer aglomeração e usar a máscara em todos os ambientes internos e externos, salvo as exceções que a gente está aqui sem a máscara, mas a gente está com distanciamento, a nossa mesa de reunião é bem grande, a gente está com distanciamento aqui, ok? E para vocês entenderem melhor. A outra orientação, aqui não é uma restrição, isso é uma orientação, é um escalamento para o horário de trabalho, para as indústrias, serviços e comércios. Ok? Então, para a gente entender aqui, os trabalhadores da indústria, existe uma recomendação de um escalonamento para a questão do transporte público. Então, recomenda-se que as indústrias comecem a funcionar entre 5 da manhã e 7 da manhã, porque assim os trabalhadores da indústria utilizariam o transporte público durante esse período, de todas as medidas até hoje tomada. Essa, na minha opinião, é uma das mais inteligentes. Então, o trabalhador ele chegaria no trabalho durante esse horário, automaticamente diminuiria o fluxo de pessoas de circulação nesse horário. Os trabalhadores de serviço, aqueles que estão trabalhando nos serviços essenciais, ele trabalharia das 7 às 9 da manhã. Então, eles chegariam até os estabelecimentos de serviço nesse horário, né? A gente já falou, serviço de telefonia, serviço de internet, serviço de energia, serviço de abastecimento de água.
ok? Então, nesse caso, das 7 às 9 da manhã. E os trabalhadores dos comércios, que são essenciais, as drogarias, as drogarias e farmácias, as padarias, esses profissionais, eles circulariam no horário entre 9 e 11 da manhã. Como eu disse aqui, é uma recomendação. Porém, é interessante talvez seguir essa recomendação, porque ela é uma das mais inteligentes que a gente tem aqui para evitar a circulação de pessoas, a aglomeração e principalmente a proliferação do vírus. Ok? Tem mais perguntas? Tem uma pergunta da Meire, também nossa cliente, quanto ao recebimento das mercadorias dos fornecedores. Tá, a Meire está perguntando, obrigado Meire pela pergunta. Nós vamos ter dificuldade para receber a mercadoria, né? Não, podemos receber em qualquer momento, ok? Podemos receber a mercadoria, os nossos fornecedores, tanto a indústria pode trabalhar normalmente, quanto o comércio pode trabalhar com a porta fechada, é óbvio que a gente está falando, mas pode funcionar o atendimento de fornecedores, o recebimento de mercadorias, tá? Para chegar lá tranquilamente e não tem qualquer tipo de problema, tá? O Mário também fala aqui, sabemos que o decreto do Estado é soberano, temos que aguardar o decreto municipal, correto? Oi, Mário, obrigado. Sim, nós temos que aguardar o decreto municipal, tá? Para se tratar do município em específico. Por exemplo, o município da nossa região, o município aqui de Imbuaçu, ele tem o decreto próprio, normalmente ele vai seguir o decreto do governador, ok? E às vezes, se houver a necessidade, um decreto um pouco mais restrito. Importante que aqui no nosso município tivemos um decreto muito mais flexível e esse decreto foi combatido pelo Ministério Público exatamente porque o objetivo é dar uma segurança para a saúde das pessoas, ok? Nós temos uma pelo Instagram, Eduardo, da Camila da Planet. Planet Rações, ela diz como seria nosso horário e como receberemos nossas mercadorias. Tá, o horário de funcionamento do decreto, deixa eu pegar aqui o decreto, o horário de funcionamento, vamos lá. O horário de funcionamento das empresas, ele vai funcionar no horário normal, comercial, para uma loja, né? Só que o horário que a gente pode funcionar é das 5 às 20 horas, ok? Das 5 da manhã até as 20 horas da noite. Por quê? Porque depois desse horário a gente teria o toque de recolher, né? Toque de recolher não, toque de restrição, toque de recolher é outro lugar, né? Mas a gente tem um toque de restrição. Então o horário que as empresas comerciais essenciais, tá? Se é uma atividade essencial, pode funcionar com a porta aberta, no caso do segmento de rações, né? Do segmento de saúde animal, pode funcionar então, no caso, das 5 da manhã até as 20 horas. Depois deste horário, a gente tem o toque de restrição e, neste caso, a gente não poderia ter o funcionamento neste horário, depois desse horário, ok? E para as atividades que não são essenciais, ou aqui estão entrando a partir de segunda-feira, que foi as duas que a gente citou, né? As igrejas e as lojas de material de construção. O horário também de funcionamento, exatamente esse horário, das 5 da manhã às 20 horas, ok? Nós temos mais duas dúvidas, Eduardo, no Instagram, mas é a Flávia da Lepan e o pessoal da Vianete, mas é referente a funcionários. Ok, Você vai falar. a gente vai agora exatamente para isso. A Jéssica está perguntando se será emitido um novo decreto na cidade de Imbuaçu. Sim, será emitido um novo decreto na cidade de Imbuaçu. A informação que nós temos é que o prefeito se reunirá hoje por volta da meio-dia com um comitê que define a segurança, né, da questão da Covid no nosso município e será emitido um novo decreto, bem provável que hoje. Saindo esse decreto, além da gente fazer um vídeo orientando, a gente vai encaminhar o decreto na íntegra também nas redes sociais nossas. Tá? Pessoal, se não tiver mais, da minha parte aqui eu encerrei quanto à questão do atendimento, tá? Do Plano São Paulo, né? Nós estamos agora na fase emergencial, foi uma fase nova criada, a gente até a fase vermelha, criaram uma fase emergencial com a inclusão de duas atividades essenciais,
ok? Todas as outras atividades não eram consideradas essenciais. A gente sabe que para o pão de cada dia todas as atividades são essenciais, mas conforme determinado pelo governo, as 2 atividades que foram incluídas agora são essenciais, ok? Mas vai ter que ter esse atendimento especial, tá? Quanto a isso, pessoal, se cuidem o máximo que vocês puderem, obedeçam. O setor de fiscalização está aí para cuidar, para que tudo dê certo, né? Mas a gente está à disposição aqui, tá? Tem mais perguntas sobre isso? Tem o Cleiton. No caso das indústrias, poderá trabalhar normalmente, porém como ficaria a parte administrativa neste caso? Então, neste caso, a parte administrativa pode trabalhar normalmente, porque a atividade de indústria e a parte administrativa faz parte da indústria, poderia trabalhar normalmente. Eu vou passar uma recomendação, ok? Se for possível que o setor administrativo trabalhe de home office, trabalhe em casa, a gente recomenda que faça isso. Mas como se trata por setor e não por departamento, então o setor administrativo de uma indústria pode trabalhar normalmente. Mas existe aí a recomendação, havendo a possibilidade de determinados setores da empresa trabalharem de forma home office, existe uma recomendação. Ok? Tem mais? Tem. A Carbox. Quanto à recomendação do horário de entrada das indústrias, é opcional seguir essa recomendação? Não vou dizer que é opcional. No caso das indústrias, assim como as atividades essenciais, ela já falava que no Plano São Paulo, deixa eu voltar até ele aqui, ele fala, as indústrias podem trabalhar normalmente das 5 da manhã até das 5 às 20 horas, ok? Esse é o horário. Por quê? Porque depois desse horário a gente tem um toque de restrição. O ideal até é que as empresas encerrassem o expediente antes das 20 horas. Por quê? Porque o toque de restrição, ele se inicia às 20 horas. Então, se a gente tem uma empresa que tem uma operação que encerra às 20 horas, você vai ter dificuldade. O trabalhador não vai estar completa. Aliás, o retorno dele da empresa para a residência dele vai estar dentro do horário do toque de restrição, tá bom? Mas é recomendado e precisa ser seguido sim, é uma obrigação. Okay? A Tainan da EW do Morumbi está perguntando como ficam as escolas de idiomas. Escolas de idiomas, nesse caso a gente não tem no Plano São Paulo nenhuma recomendação, então com base nessa informação eu entendo que não poderia funcionar o atendimento ao público, ok? Neste caso, a gente só poderia funcionar mediante o atendimento da forma que estão trabalhando hoje, que é o atendimento de forma online, né, as aulas online. Então, a recomendação é que não funcionem, que não tenham atendimento. Tá? A Flávia da Lepan está perguntando aqui, falando que o horário dela é das 22h30 às 6. Os funcionários... Desculpa, quem tá? Flávia da Lepan. Tá. Ela está perguntando se os funcionários devem andar com algum tipo de documentação para justificar a locomoção. É uma boa pergunta. A gente não tem qualquer tipo de informação nesse sentido, mas se trata de um toque de restrição, não se trata de um toque de recolher. Não é um crime circular. Ok? Agora, se o trabalhador tem esse horário diferenciado, ele pode circular normalmente do trabalho dele para a residência e da residência do trabalho, mesmo dentro do toque de restrição. Visto que as indústrias, eu estou com o Plano de São Paulo aberto, esse é o plano que é o balanço do dia 21 de março, se eu não me engano, 21 de março não, hoje é dia 12 de março. O último balanço do Plano de São Paulo, eu estou com ele aberto aqui, e aí ele fala exatamente que as indústrias não têm restrição, ok? Então é uma recomendação, e nesse caso da indústria não tem restrição de circulação de horário do trabalhador não, tá? No Facebook, a Cris da Ferraz está falando sobre as imobiliárias. Muitas dúvidas por parte de locatários e locadores, o telefone fixo está chamando direto. Como que eles fazem? É uma situação bem delicada, viu, Cris? Obrigado pela pergunta. É uma situação bem delicada, porque a recomendação é que, primeiro que assim, como eu sei onde fica localizada a tua empresa, eu vou aguardar primeiro
é interessante a gente aguardar primeiro o decreto do município. Mas, a princípio, como o Plano São Paulo, ou como orienta a fase emergencial do Plano São Paulo, nós teríamos que trabalhar totalmente de home office. Essa é aquela situação que a gente citou, que eu citei no começo, você acho que não tinha entrado ainda. A pesqueira, por exemplo, ela vai ter que ter algum trabalhador aqui interno. Por exemplo, o nosso TI, porque vai existir uma conexão remota entre o nosso trabalhador e a empresa, então a gente precisa ter essa conexão do TI e a orientação de como vai proceder, se cair uma conexão, a gente precisa ter alguém aqui. Então, da mesma forma, falando por analogia, até por tomando a sua causa para mim, eu entendo que a gente, no teu caso, não havendo a possibilidade do funcionamento perfeito das suas atividades, eu colocaria em home office parte da tua equipe e uma ou duas pessoas, pelo menos no atendimento telefônico, eu deixaria presencial na empresa. Até mesmo porque eu acredito que não... A recomendação ela é integral, tá? A recomendação do Plano de São Paulo, ela diz, teletrabalho obrigatório para as atividades administrativas não essenciais, é o caso da nossa. Porém, se não tem como funcionar a sua atividade de forma correta, como que a gente vai funcionar? Porque ele não está dizendo para você encerrar a sua atividade, não está dizendo que você não pode funcionar. Ele está dizendo exatamente que a tua atividade precisa trabalhar de forma administrativa. Então eu colocaria a estrutura que é possível trabalhar de forma administrativa e a estrutura que não é possível, infelizmente, teria que ir para o atendimento presencial, né, na empresa. Ok? Porém, deixa eu corrigir, não pode ter atendimento presencial, iria para o atendimento ali físico. Ok? Que é o serviço por telefone, mas com as portas fechadas, tá? Nós também temos o pastor Luiz Júnior, está perguntando sobre as igrejas, se elas podem continuar funcionando após as 20 para realizar transmissões de cultos. Então, as igrejas, pastor, entrou como uma atividade, ela entrou como uma atividade essencial, ok? Porém, o entendimento é que sim, que ela pode continuar aberta para esse atendimento. Porém, fica um pouco delicada a situação que a gente tem um toque de restrição. Então, com base no toque de restrição, existe uma recomendação de que não funcione depois desse horário. Por quê? Porque para a pessoa estar indo até a igreja, ela está infringindo o toque de restrição. Então, mais uma vez, uma recomendação, né? Não funcione depois do horário, depois das 20 horas. Ele fala aqui, deixa eu ver se ele tem alguma coisa exatamente aqui no site do governo do estado, né? Atividades religiosas, proibição de realização de atividades coletivas como missas e cultos, mas permissão para que templos, igrejas e espaços religiosos fiquem abertos para manifestações individuais de fé. Então ele até permite a abertura ali no horário, ele não impõe uma restrição de horário aqui nas orientações do estado. Porém, se a pessoa está depois das 20 horas, ela está infringindo o toque de restrição. Então vamos considerar que o ideal seja que feche às 20 horas, ok? O Gabriel está perguntando, e referente aos mini mercados, eles poderão continuar abrindo normalmente? Gabriel, eu não sei qual município que você está perguntando, mas sim, pode funcionar, pelo menos os municípios que a gente tem conhecimento, sim, podem funcionar normalmente. As atividades de gênero alimentício podem funcionar, porém, o ideal é que o horário que eles funcionem também das 5 da manhã às 20 horas. Ela é uma das atividades, né, que ela fala aqui no Plano de São Paulo, na atividade de alimentação, supermercados, hipermercados, açougues, padarias, lojas de suplementos, feiras livres, exceto o consumo local. Ele dá o horário de funcionamento para essas atividades, ok? Porém, é interessante a gente respeitar também o toque de restrição. Então, qual o horário do supermercado? Eu entendo das 5 da manhã às 20 horas, ok? Aí vem aquela situação dessa fase emergencial. A recomendação é que os comércios funcionem, né, ou que os trabalhadores circulem depois das 9 da manhã, das 9 às 11, exatamente para evitar aglomeração do transporte público, ok? A Neide, da Rainha das Variedades, ela está questionando como fica a questão do funcionamento do comércio e como fica o horário dos colaboradores que só poderão entrar a partir das 9. Não é que o trabalhador... Bom, eu vou começar pelo final, Neide. Não é que o trabalhador pode entrar depois das 9.
ok? Existe aqui uma recomendação de escalonamento do horário de entrada no trabalho para evitar aglomeração do transporte público. Então é uma recomendação, ok? Recomendamos que os trabalhadores do comércio circulem depois das 9 da manhã às 11. Porém, neste caso, se a necessidade de abertura do teu comércio um pouco antes, é interessante que esse trabalhador circule até antes, porque para ele iniciar a abertura do comércio, ok? Então é uma recomendação, não exatamente uma obrigação. Pelo Facebook, o Everton está perguntando, você como empresário e morador acha que o lockdown seria o único caminho? Ô, Bibi, meu grande amigo, tudo bem com você, cara? Aí é uma questão pessoal. E como a gente está falando para bastante gente, no Facebook nós temos bastante pessoas conectadas. Obrigado, pessoal. A gente não imaginava que ia ter tanta gente assim. No Instagram eu não sei quantos. 66. Nós temos mais de 100 pessoas conectadas, né? 66 mais 41 aqui, tinha quase 50 agora há pouco. Obrigado. Mas então, Bibi, eu vou fugir dessa resposta, tá, Bibi? Mas eu te respondo depois particular para você, meu amigo, tá bom? Abraço. Também pelo Facebook, a Cris da Rosa Menta, ela diz, minha loja trabalha com produtos com validade. Só um pouquinho. Não pode. Pode ir? Minha loja trabalha com produtos com validade, no caso, além de outros chocolates. E investimos muito em decorrência da Páscoa, sem saber que passaríamos por esse momento. Posso trabalhar delivery? Sim, você pode trabalhar, Rosa, tanto no delivery quanto no drive-thru, ok? O delivery fica permitido também, a atividade comercial, ok? Deixa eu até pegar aqui, ele deixa bem claro que as atividades de comércio, somente a entrega no delivery e a retirada no automóvel, que é o drive-thru, tá ok? Agora, o atendimento de balcão, presencial, face a face ali, esse a gente não vai poder acontecer, né? Nesse caso aí você pode trabalhar normalmente e as atividades de gênero alimentício, eles se encaixam, quem perguntou foi a Rosa, não é isso? Foi a Cris da Rosa Menta. Tá, oi Cris, eu falei Rosa, tá? Porque eu tinha visto Rosa. Cris, desculpa. Cris, então, você pode trabalhar agora, precisa verificar o município que você está, porque você pode. Em Iguaçu? Tá, se é em Iguaçu, você pode trabalhar, porque a tua atividade ela entra no setor de congêneres, tá? No decreto do município de Iguaçu a gente falou isso daí, eu entendo que você entra no setor de congêneres, né? Porque ele entra lá, o setor alimentício, mercado, supermercados e congêneres do setor de alimentos, ok? Loja de salgados, lojas de coisas que envolvem com produtos de alimentos poderiam funcionar. A gente recomenda que consulte a prefeitura, o setor de fiscalização, se quiser mandar pessoalmente aqui depois eu consulto, ok? Porém, eu entendo que você pode trabalhar inclusive com as portas abertas, tá? Pelo Instagram... Espera só um minutinho para F5. Dá um F5 ali na tela para a gente voltar aqui. Pelo Instagram, Eduardo, o pessoal lá da KNP está perguntando como fica a construção civil e Peraí, pintura. deixa eu mandar minha prima mandou um abraço para mim lá. Um abraço, a Zete mandou? Ela disse que você tá lindo. Um abraço, Zete. Obrigado. Você sempre cuidou de mim. Próximo, qual que é? Nossos amigos lá da KNP, eles estão Só um perguntando minutinho, caiu a como fica. conexão, Cris, do... Não, tá, Não? tá O online. Instagram tá... Não, porque o número lá tá diferente. Continua. É que deu F5. Mas aí Tem o tá, F5 que tá atualizando, que já tá tem. atualizando? Tá Tá bem. Tá bom, vamos continuar. Então, como Desculpa. fica a questão da construção civil e setor de pintura lá com os nossos amigos da KNP? Construção civil normal, Michel, normal, construção, pode trabalhar normal, operar normal, inclusive o setor de construção civil, ele está junto até com a indústria, ele não tem restrição, inclusive ele não tem nem restrição de horários, ok? Pode funcionar, operar normalmente, ok? O Fábio pelo Instagram está perguntando como fica as feiras livres. Uma água pra gente. Pega o copo, por favor, o seu. Só um minutinho, por favor.
Qual a pergunta? O Fábio, pelo Instagram, como ficam as feiras livres? Feiras livres. Eu não sei conforme o decreto, se vai sair algum decreto aqui no município, ok? Porém, a princípio, as feiras livres ficam permitidas, porém é vedado o consumo no local. A única exceção é o consumo no local, tá bom? Então, feira livre pode funcionar normalmente, espera só um minutinho, tá? Isso, agora é esse aí. Não, Pamela, o que tá ao vivo embaixo. Tá, clica embaixo. Isso. Ok. Abre a tela inteira. Nos quadradinhos. Isso. Que a gente estava com problemas técnicos aqui que a gente está acompanhando. Ok? Voltando aqui. Tá saindo minha canela embaixo aqui, ó. Deixa eu arrumar minha calça aqui, devia ter me avisado. Aqui. Quem sabe faz ao vivo. Brincadeira. Voltando aqui. A pergunta sobre feiras livres, desculpa, Fábio. Podem trabalhar as feiras livres normais, porém é vedado o consumo no local, ok? Então o atendimento seria por delivery, o atendimento seria por entrega ou até a retirada, mas não é permitido o consumo no local. Perfeito? Tem mais? Ainda pelo Instagram, a Sandra da Contente, perguntando como fica o call center. Call center somente em home office, Sandra. Nessa recomendação que saiu da fase vermelha, call center somente em home office. Ele deixa bem claro que é o teletrabalho, né? Apesar de ser uma atividade essencial, ele entra no teletrabalho, tá? É uma das modificações que aumentou a restrição, ok? Ele fala aqui, né? Na fase emergencial do Plano de São Paulo a gente falou sobre isso. Ele vem aqui, ó, escritórios call center. Então, nesse caso, a gente aqui, ó, teletrabalho obrigatório para as atividades administrativas não essenciais, escritórios e qualquer atividade desde que o setor não seja essencial. Bom, vou voltar aqui. Sandra, eu vou dar uma verificada certinho no setor teu para ver a questão do call center, porque ele está mandando as restrições, mas o call center ele entra como essencial. Deixa eu ver se eu tenho alguma orientação aqui referente ao call center. Ele até fala, comunicações, teletrabalho, home office obrigatório para funcionários de empresas de telecomunicação. Também ele fala, serviço de tecnologia da informação, obrigatoriedade do trabalho em home office. Sandra, eu vou te responder depois, eu vou ficar te devendo com exatidão a questão do call center, porque ele não está trazendo nenhuma recomendação e agora você me pegou, porque o call center ele está incluso no Plano de São Paulo como uma das atividades essenciais, né? Então deixa eu te responder em particular, se mais alguém tiver essa dúvida também, coloca por gentileza e eu vou dar uma estudada melhor nisso para poder te dar uma orientação mais precisa, tá bom? Peço desculpa aí pela falta de precisão na resposta. Acabou aqui no Facebook? Tem aqui no Instagram. Ok. Sou da Cléo De Luca. Como fica lojas de roupas? Loja de roupa, somente o atendimento por delivery e o drive-thru, a entrega no carro, pode funcionar dentro da loja, as portas fechadas, não pode ter o atendimento presencial de forma nenhuma. Ok? Obrigado também pela pergunta. Da Rede Hortivida, não sei se já abordaram esse assunto, mas gostaria de esclarecer como ficará o segmento hortifruti. No município de São Paulo, né, e no estado de São Paulo, nenhuma restrição para hortifruti. Ele entra dentro do setor de alimentação e ele pode funcionar normalmente com as restrições de horário comerciais, ou seja, das 5 da manhã às 20 horas, exatamente porque os trabalhadores depois entrariam dentro do toque de restrição. Então, o horário de funcionamento até às 20 horas, o horário limite até às 20 horas, mas pode funcionar normalmente, inclusive com as portas abertas e o atendimento presencial ao público. É lógico, tem que ter aqueles cuidados todos especiais, né? Não precisa falar dos protocolos sanitários, né? O álcool, o distanciamento, de pessoas dentro do estabelecimento, esses controles todos precisam ter. Em vídeos anteriores a gente já falou sobre isso, ok?
Nós temos algumas fãs aqui. A dona Tânia Maria Araújo diz que amor, rapaz da live, é negatíssimo. Aí é minha tia, tia, não precisa... E a Jaqueline, sua irmã, gato. Ah, nossa, aí ficou complicado. Vamos pular essa fase. Obrigado, tia. Sem novas. Ó, terminou as perguntas aqui no Facebook. Tem alguma no Instagram? Não. Vamos agora para a parte dos trabalhadores, ok? Vamos seguir aqui orientações e parte dos trabalhadores. Espera que a gente tem uma última pergunta aqui da Rosamenta. A Cris da Rosamenta complementando minha pergunta. Trabalho também com chocolates, como disse, investimos muito na Páscoa. Pode atendimento presencial com os devidos cuidados? No que Kenai menciona sobre produtos alimentícios. Cris, eu entendo que sim, tá? Eu pediria para você consultar a fiscalização do município, mas eu entendo que sim, porque o decreto do município, você está dentro de Imbuguaçu, no decreto de Imbuguaçu ele fala exatamente que ele fala que você pode ter o atendimento quando se tratar de gênero alimentício, né? Ele até trata com congêneres. Então eu entendo que todo segmento que envolve gênero alimentício, que estraga, ele é permitido o funcionamento, tá ok? Consulte a guarda municipal, mas eu entendo que pode funcionar, inclusive, com as portas abertas. Estou dizendo uma recomendação, eu não estou afirmando para você abrir, porque ainda que, se eu afirmo para você abrir o seu estabelecimento, depois você vai ser... e você é autuado, eu vou ficar constrangido pela orientação. Mas eu entendo que a tua atividade ela entra ali nos congêneres. Quando ele fala no decreto municipal, no artigo 3º, na letra A, ele fala mercados, hipermercados e congêneres. Eu entendo que você entraria ali. Ok? Terminou? Mais alguma coisa? Vamos agora para a questão trabalhista. Ok? Vamos para a segunda etapa nossa. Vamos falar sobre o que a gente vai fazer com os nossos funcionários, quais as opções que a gente tem com os nossos trabalhadores. A princípio, eu quero recordar ou trazer à memória de vocês exatamente a questão das medidas que a gente teve lá no início da pandemia, lá em março do ano passado. Eu quero recordar que a gente teve de início a medida provisória 927, né, de 22 de março de 2020, e depois nós tivemos a Lei 14.020 que implantou ou instituiu o programa emergencial, ok? E aí, neste caso, da medida provisória 927, ela perdeu a sua eficácia. Essa medida, ela falava, eu vou ler aqui o artigo 3º, ele fala, para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública, e para a preservação do emprego e da renda, poderão ser adotados pelos empregadores, dentre outras, as seguintes medidas: o teletrabalho, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento e a antecipação de feriados, o banco de horas, a suspensão de exigências administrativas e segurança e saúde do trabalho, o direcionamento do trabalhador para a qualificação e diferimento de recolhimento de fundo de garantia e tempo de serviço, o FGTS. Então, o governo federal adotou algumas medidas exatamente para ajudar as empresas lá no início da pandemia, em março do ano passado. Nós estamos praticamente, hoje é dia 12, nós estamos praticamente um ano depois, e neste caso, o que a gente tem de medida hoje para os nossos trabalhadores, vendo que está fechando cada vez mais os estabelecimentos e a gente tem mais gente parada e o dinheiro está diminuindo. Bom, em primeiro lugar, a medida provisória 927 eu não tenho mais, ela já perdeu a eficácia, ela não me ajuda em nada. A Lei 14.020, ela implantou o auxílio emergencial. Neste caso, ele também não tem um auxílio emergencial. Eu não tenho como suspender contrato, eu não tenho como reduzir jornada de trabalho, eu não tenho o que fazer com esse trabalhador. Indiretamente, nós não temos o que fazer com esse trabalhador conforme a Lei 14.020. Então eu não tenho plano emergencial hoje no governo para pagar salário, para reduzir jornada, não tenho. Então eu não tenho nada neste sentido que eu posso aproveitar. O que eu posso aproveitar então? Vamos lá. A gente vai te dar orientação, em primeiro lugar, o que é correto e uma alternativa
diante do cenário que a gente está passando, ok? A Pamela é a supervisora do nosso departamento pessoal, ela vai ajudar também aqui nas respostas, ok? E a gente vai tentar trazer uma solução para vocês, mas infelizmente a gente não tem soluções muito práticas para vocês e menos custosa. Mas a princípio, o que a gente poderia verificar? A questão de banco de horas, né? Quer falar, Bruno? Tá? Tá, então você fica nas perguntas e você vai me corrigir se você falar bobeira, tá? Banco de horas. As empresas que já adotam banco de horas, elas podem aproveitar o banco de horas. Lembrando, o banco de horas, eles têm alguma legislação, ele tem algumas regras para o banco de horas, tá? Alguns casos precisa ser homologado no sindicato, outros casos, que são os bancos de horas até 6 meses, não tem a necessidade. Então ele tem algumas regras, perfeito? Então aquela empresa que já tem o banco de hora, que já implantou o banco de hora, essa empresa ela pode aproveitar tanto as horas positivas, se o trabalhador tem horas positivas, nesse caso o trabalhador poderia ficar em casa, vou pegar de novo a loja de material de construção. Um vendedor, eu não preciso mais, eu tenho 5 vendedores no balcão, eu preciso de 2, 3. Então eu tenho banco de horas, eu tenho o banco de horas legal, eu posso liberar conforme o banco de horas esse trabalhador, ok? E as empresas que não têm o banco de horas implantado, Euclides, está torto lá, meu? Onde? Olha lá, na tela. Certo lá, nós estamos torto. Corrige aí, não quero ficar torto não. Ó, vamos lá, o banco de horas. Eu posso implantar o banco de horas? Implantar um novo banco de horas na empresa? Olha lá, viu? Então, eu posso implantar um novo banco de horas, começar do zero agora? Eu entendo que não. Para aproveitar essas horas, não. Eu entendo que não, ok? Teria que fazer um plano de hora conforme diz a legislação. Então, se você tem, a primeira recomendação é que a gente aproveite o banco de horas, perfeito? Se você não tem um banco de horas, eu entendo que você não pode implantar agora, porque o trabalhador já começaria com horas negativas, ok? Então, nesse caso, eu entendo que não poderia. Alguma sugestão? Não, com banco de horas é isso mesmo. Exatamente. O que mais que a gente pode ter? O mais prático seriam as férias individuais. As férias individuais, quais são as regras? Em primeiro lugar, todas as férias eu preciso comunicar ao trabalhador com 30 dias de antecedência de que ele vai sair de férias. Perfeito? Mas eu não tenho prazo, Eduardo. O governo fechou a minha empresa ontem à noite, vai fechar a minha empresa segunda-feira. Como que eu vou comunicar ao trabalhador com 30 dias de antecedência? Bom, vamos rasgar essa parte, ok? A recomendação é comunicar a todo trabalhador com 30 dias de antecedência. Vamos esquecer essa parte, perfeito? Mas outra regra que a gente precisa respeitar, o pagamento com 2 dias de antecedência. Então, se a gente vai soltar o trabalhador de férias a partir de segunda-feira, a gente recomenda que as férias sejam pagas hoje, ok? Por quê? Porque seria com 2 dias de antecedência. Então, o trabalhador tem férias, tem o direito adquirido de férias, é uma boa oportunidade para você dar as férias para ele. As férias normais, as férias legais, totalmente dentro da lei, tudo dentro da lei. E 1/3 sobre as férias. Por quê? Na medida provisória 927, a gente podia pagar 1/3 das férias no final do ano. A gente pagava as férias no dia 5, não sei se vocês vão se recordar, né? A gente poderia liberar o trabalhador de férias sem o pagamento, pagaria as férias no próximo 5º dia útil subsequente, ou no dia 5 ou 5º dia útil, e 1/3 eu podia pagar, acho que lá em novembro ainda. Até dezembro. Então eu podia pagar 1/3 até dezembro. Neste caso, eu posso prorrogar ou postergar 1/3 sobre as férias? Não, eu não tenho nenhuma legislação que te permite fazer isso. Então eu pagaria as férias individuais normais, com 2 dias de antecedência, somado a 1/3 sobre essas férias. Eu posso dar 15 dias das férias, dependendo do caso? Sim, cada caso é um caso, mas você pode sim dividir as férias em 3 vezes, sendo que uma das vezes o mínimo é 14 dias, ok? Então eu posso dar as férias para o trabalhador normal, mas eu tenho que pagar 1/3, tá? Eduardo, com relação às férias, tem alguns clientes que nos questionaram como faz para
pagar as férias se não tem dinheiro? Então, essa é uma pergunta que realmente alguns clientes também fez para mim. Como que eu vou pagar as férias se eu não tenho dinheiro? Tá? Eu não tenho uma solução plausível, legal, fundamentada, que dê alguma segurança para vocês. Então, o que a gente tem nessa situação? A gente vai, se não tem como pagar, não tem como pagar, conversa com o trabalhador. Acredito que o trabalhador vai entender que é um estado de calamidade, é um estado de emergência, ele não vai ficar sem receber, mas teria que conversar com ele, né? Ou talvez para jogar para o 5º dia útil, ou jogar para um pouco mais para frente. O trabalhador vai receber, você vai estar descumprindo a legislação trabalhista, não tem como eu te orientar ao contrário, porém, se não tem como, eu conversaria com o trabalhador, acredito que ele vai entender. Mas eu não tenho para você uma solução legal, uma orientação legal da qual você pode seguir e pode estar fundamentado e pode estar seguro do que está fazendo, ok? A gente tem uma pergunta pelo Instagram da Elaine Rosa, que ela fala, e um funcionário com menos de 1 ano, como dar as férias, né? Que até uma seguinte ali. Sim. Elaine? Elaine Rosa. Elaine, a gente vai voltar na sua pergunta, me dá um minutinho, deixa eu vir aqui seguindo o roteiro e aí eu volto à tua pergunta, ok? Porque pode ser que eu já vou falar sobre isso um pouco mais à frente, tá? Então as férias nós falamos, e a antecipação das férias? Posso antecipar férias? Fazer uma antecipação? Tá cansado, Cleiton? A bateria dela tá acabando. Né? A gente está fazendo essa live com o celular porque a gente não conseguiu colocar com as câmeras aqui do escritório. A gente tem câmeras e não conseguimos, então está acabando as baterias aqui, mas isso acontece, tá? Se cair, a gente volta aqui. O objetivo é que você saia hoje daqui sem nenhuma dúvida. E se tiver dúvida também, pode mandar para a gente depois que a gente vai responder aqui, ou até no particular, a forma que você quiser, a gente vai esclarecer para vocês, tá? Antecipação de férias. Posso antecipar as férias? Eu não tenho previsão legal, ok? Volto a dizer, é um estado de calamidade, é um estado de necessidade. O governo que preveu cuidar da pandemia, ele não preveu cuidar dos direitos trabalhistas, porque quem trabalha é um e a legislação trabalhista é outro. Quem está suspendendo a atividade é o governo estadual e quem fala sobre legislação trabalhista é o governo federal. Então a gente está aguardando, se sair alguma medida, a gente volta aqui para explicar essa nova medida. Mas a princípio, eu não tenho previsão de antecipação de férias. Então, neste caso, se havendo antecipação de férias, teria que ser acordado com o trabalhador. Mas e se o trabalhador sair e quiser cobrar isso juridicamente, judicialmente, etc., ele poderia? Eu entendo que nesse caso o trabalhador poderia, porque não tem previsão legal, ok? Tá acabando a bateria? Tá. Tem pouco, muito? 10%. Bem. Tá. Eu vou, se cair a gente volta aqui, tá? Não tem um Benjamin, um filtro aí? Não sei se Não tem uma extensão? eu com um filtro, Procura uma extensão. tá? Uma extensão. Vamos lá. Retomando, desculpa a pausa, pessoal, sei que o tempo de vocês é importante, mas vamos lá. Licença remunerada. Eu tenho a opção de dar a licença no caso de... Eu não tenho como antecipar as férias, Eduardo. Eu posso ter a licença remunerada? Sim, eu posso fazer a licença remunerada e sobre a licença remunerada eu não tenho pagamento de 1/3. Mas esse é o mais custoso à empresa. Ok? Férias coletivas. Eu tenho a opção de férias coletivas? Mais uma vez, eu vou passar os requisitos de uma férias coletiva. Quais são as férias coletivas? 15 dias de antecedência, eu tenho que protocolar junto ao sindicato, no Ministério do Trabalho, a comunicação ao sindicato, conforme eu falei, e o pagamento de 2 dias, com 2 dias de antecedência. É o que eu teria que fazer para as férias coletivas. Eduardo, vai fechar segunda-feira, como eu vou comunicar? O governo não me avisou com 15 dias de antecedência. É mais uma regra que a gente quebraria, né? Se havendo a necessidade, se o teu estabelecimento não puder funcionar, ou a capacidade dele, de acordo com as novas restrições, não precisa de um grupo de trabalhador, neste caso,
eu daria as férias coletivas, né? Também respeitaria o pagamento com 2 dias de antecedência, porém a questão de comunicar sindicato, a questão de comunicar Ministério do Trabalho, infelizmente a gente não vai conseguir honrar, não é por causa de uma falta de observação nossa, né? E sim por questão de necessidade, ok? Para finalizar, demissão, posso demitir? Normalmente. A demissão não tem qualquer tipo de restrição, só não esqueça de respeitar, se você teve contrato suspenso e o teu trabalhador tem estabilidade, só não esqueça de respeitar esse período de estabilidade do trabalhador, porém o trabalhador que não teve estabilidade para trás, não tem estabilidade para trás, né, ou para frente, né, estabilidade só pode ser para frente, não tem estabilidade, ele pode ser demitido a qualquer momento, ok? Então essas seriam as orientações trabalhistas. Conforme eu disse, eu não tenho muito para oferecer para vocês, porque eu não tenho legislação nenhuma nova para oferecer, de uma redução de contrato, redução de jornada, suspensão de contrato, prorrogação de pagamento de férias, prorrogação de pagamento de 1/3, suspensão de fundo de garantia. Eu não tenho nada disso hoje para oferecer para vocês, ok? Eu não tenho nenhuma legislação. Saindo, a gente vai orientar vocês. Agora, fiquem à vontade nas perguntas. Qual que é a pergunta da Elaine? A Elaine é com relação às férias para funcionários com menos de 1 ano, que seria ou a licença remunerada ou a antecipação, né? Que você explicou. Exatamente. Então, se tem menos de 1 ano, a gente não tem a previsão legal para uma antecipação, ok? Não temos. Então, certo aí seria uma licença remunerada. E assim, eu vou não dar uma orientação, tá? Eu vou falar uma fala minha, tá ok? É um desabafo meu. Tudo que você fizer durante o estado de pandemia vai estar errado. Digo no sentido de antecipar férias, férias coletivas, férias individuais sem comunicar por 30 dias, ou banco de horas, se você não tem um banco de horas, tudo vai estar errado, ok? E tudo ao mesmo tempo, desde que você honre o teu compromisso com o trabalhador e que você não tire o sustento dele, moralmente vai estar correto, ok? É o que eu estou dizendo a vocês, é um desabafo, porque a gente tem empresas que ligam para a gente, Eduardo, eu não esperava fechar meu estabelecimento segunda-feira, e o que eu vou fazer? Então, nesse caso, volto a dizer, tudo que você fizer que seja contrário àquilo que a gente acabou de orientar vocês, tudo que a gente orientou vocês, fora disso, vai estar errado. Porém, moralmente, desde que você honra o compromisso com o trabalhador, vai estar certo. Ok? Nós também tivemos alguns questionamentos com relação à possibilidade de firmar acordos de suspensão e redução de carga horária de trabalho diretamente com os empregados. Qual a pergunta? As empresas podem firmar os contratos de suspensão e de redução de contrato de carga horária de trabalho diretamente com os funcionários. Não, a gente não tem previsão legal para isso. Quando a gente fez isso, a gente tinha um amparo da medida provisória 927. Hoje a gente não tem amparo. Então a gente não consegue, com o trabalhador, a gente não consegue celebrar um acordo com redução de jornada daquele trabalhador ou suspensão do contrato direto com o trabalhador. Não existe essa possibilidade. Não é legal. Nosso amigo Carlos Melo, da Tilibins, está perguntando como fica a questão do contrato de experiência. Ele pode desligar antes do prazo? Pode, normalmente, desde que antecipe os 50%, pague os 50% de indenização do restante do contrato, pode ser pago normal, Carlos. Um abraço para você, mas pode ser pago normal, não tem qualquer tipo de restrição para rescisão deste contrato, não. Nós também temos uma pergunta pelo Instagram. Prestadores de serviço, como manutenção de jardins, diarista e pedreiros, poderão trabalhar? Pedreiros, sim. A obra de construção civil, ele está bem claro no Plano de São Paulo, quando ele diz construção civil e indústria sem restrição, né? A manutenção de jardim, eu não tenho essa previsão legal desse serviço. Eu não tenho, vamos lá, ele fala aqui, ó. Ele fala com serviço, vou pegar os serviços essenciais conforme o Plano de São Paulo. Hotéis, lavanderia, serviço de limpeza, manutenção e zeladoria. Então, se a gente considerar
que o serviço de manutenção de jardim está dentro do serviço de limpeza, manutenção e zeladoria, ele está permitido o trabalho dentro entre 5 da manhã e as 20 horas, que é dentro do plano São Paulo, como uma das atividades essenciais. Qual a outra atividade dele que ele falou? Diarista. A diarista? Então, a diarista não tem previsão legal para falar, porque não é uma atividade. Eu sei que ele terceiriza a diarista, né? Mas ele não tem previsão legal aqui no Plano São Paulo, então se não tem nada contra, é permitido, ok? Mas dentro do horário, sempre respeitando qualquer atividade, ainda que essencial, né, salvo as exceções, fica permitido dentro do horário de restrição das 5 da manhã às 20 horas. A Marta está questionando aqui como fica a questão da recontratação de um funcionário, se ela demitir ele hoje e contratá-lo mais ou menos de 1 mês a 2 meses para frente, até mesmo por causa da regrinha dos 3 meses, né? Então, Marta, essa é uma situação que, volto a dizer, nós temos uma regrinha para uma recontratação de trabalhador, né? Para não, essa regra ela foi criada exatamente com o objetivo de evitar que o trabalhador seja demitido, receba o seguro-desemprego e volte para a empresa. Então existe uma regrinha da recontratação, ok? Porém, volto a dizer, eu estou demitindo esse trabalhador para ele receber o seguro-desemprego e voltar para a empresa, que seria uma fraude, vamos colocar assim. Não, é um estado de necessidade. Hoje eu preciso diminuir, eu tenho 3 pessoas no meu quadro de funcionário, eu preciso demitir 1. Porém, quando voltar as coisas ao normais, eu preciso voltar 3. Então eu tenho que escolher aquele que é menos, vamos colocar assim, o que é mais interessante para a empresa, a gente rescinde, mas é um bom funcionário. Então eu rescindo com aquele trabalhador. Rescindir com aquele trabalhador, ok? Eu posso recontratar? Eu entendo que pode, volto a dizer, a orientação está errada, porém eu demiti por um estado de calamidade, eu demiti por uma situação alheia à minha vontade, ok? Então eu entendo que poderia contratar. Eu não sei se haveria necessidade talvez de colocar uma observação ou anotar alguma coisa relacionada, porque é uma situação totalmente nova e atípica. Perfeito? Mas vamos considerar mais uma vez, é uma questão que vai estar errado, porém ao mesmo tempo não estaria errado porque a necessidade me fez tomar essa decisão e não é algo que eu fiz propositalmente, né, por vontade própria, ok? Só mais um outro questionamento, que alguns clientes estão nos questionando como fica, caso eles façam a licença remunerada, qual é a responsabilidade da empresa com relação a esses empregados? Um acidente, uma doença, como fica a responsabilidade da empresa? Então, na verdade, se o trabalhador está licenciado, ele está ausente da empresa, a empresa não teria nenhuma responsabilidade sobre ele fora do ambiente de trabalho, ok? A empresa é responsável pelo trabalhador dentro do ambiente de trabalho e, nesse caso, o trabalhador não estaria à disposição da empresa. O trabalhador está em casa, ele tem uma licença, ele está recebendo por essa licença, mas ele não está à disposição da empresa. Neste caso, se ele não está à disposição da empresa, a empresa não tem qualquer tipo de responsabilidade sobre ele. A última aqui do Guilherme Lima, ele fala referente ao delivery, não sabe se já foi falado, mas ele gostaria de alguns esclarecimentos, como funciona o delivery. Delivery, Guilherme, eu não sei se você está no município de Embu-Guaçu ou fora de Embu-Guaçu, mas o delivery está permitido o funcionamento, ou qualquer outro município também, de acordo com o Plano São Paulo. O delivery pode funcionar normalmente, inclusive ele não tem a restrição do horário entre encerrando o toque de restrição às 20 às 5 da manhã, né? Neste caso ele pode funcionar, trabalhar, operar normalmente, ok? Não tem qualquer tipo de restrição para o delivery, para o atendimento de entrega. Perfeito? Só os cuidados básicos mesmo, tá? Sem perguntas. Mais alguma pergunta? A gente está aqui ainda. Pessoal, obrigado. A gente foi surpreendido pela quantidade de gente, pela quantidade de pergunta. O objetivo nosso com esse trabalho é orientar vocês de uma forma geral, orientar. Às vezes a dúvida da Pamela também é minha dúvida, a dúvida de outra pessoa. Tem mais uma pergunta, a gente já olha.
Mas o objetivo desse trabalho é exatamente orientar os nossos clientes e também aquelas pessoas que querem saber, né? Conhecimento, ele é feito para ser divulgado, ok? Então, neste caso, a gente gostaria de agradecer, ainda tem uma pergunta, eu vou responder, mas gostaria de agradecer a cada um que fez a pergunta, a cada um que perdeu o seu tempo ali assistindo. Se tiverem dúvida, a gente está à disposição, independente de serem clientes pesqueira, independente de ser clientes do grupo de empresa nosso, da Advogados, da empresa da Pesqueira Marcas, independente, pode perguntar, pode entrar em contato com a gente, manda mensagem. Algumas pessoas que não são clientes nossos suscitaram algumas dúvidas, a gente respondeu pela rede social, a gente está à disposição e ajuda com o maior prazer. O objetivo nosso é orientar vocês, ok? Qual a próxima pergunta? A Marta está perguntando assim: o governo federal está tramitando sobre o auxílio emergencial. Ok. Há outra frente que o governo federal já sinalizou a possibilidade de ter? Cortou? Não, essa é a pergunta dela. O governo federal está tramitando Ah, não, o ela auxílio não pergunta. emergencial. Então Ok. faz de novo, desculpa que eu estava esperando. Ela disse assim, ó: o governo federal está tramitando sobre o auxílio emergencial. Ok. Há outra frente que o governo federal já sinalizou a possibilidade de ter? A gente não tem essa informação de alguma coisa, de uma medida provisória, algum decreto, alguma coisa com redução de jornada, para a gente, vamos colocar, acertar essa bagunça com o trabalhador, né? Eu não tenho nenhuma informação sobre isso, não tenho nenhuma, nada de fonte segura com situações relacionadas a como que a gente vai trabalhar essas questões dos trabalhadores semelhantes. Se saísse alguma coisa bem semelhante à medida provisória 927, seria excelente, mas a gente não tem nenhuma informação sobre isso, ok? E também quanto ao auxílio emergencial, pelo que a gente tem acompanhado, que eu tenho acompanhado, talvez seja a mesma fonte que você, Marco, exatamente o auxílio emergencial seria aquele auxílio para o mais pobre, né, e não relacionado à suspensão de contrato ou redução de jornada no contrato. Ele não seria um auxílio para as empresas, e sim um auxílio emergencial para a classe da população mais pobre. Tá. A Nice, da Vianet, cliente nosso, está perguntando como vai ficar a telecomunicação. Telecomunicação, ele não tem restrições, tá? A telecomunicação, os serviços de manutenção, ele não tem restrição. Se a gente for apontar alguma restrição, ele fala até aqui, serviços gerais, assistência técnicas, né? Eles não têm, não está dentro da restrição, pode trabalhar normalmente. Se a gente vai apontar alguma restrição quanto ao trabalho de vocês, seria ao trabalho de home office, né? Ao trabalho do setor administrativo de home office, mas se a atividade é permitida, ela é permitida para todos. O que eu vou consultar para vocês, a gente sabe que vocês têm um call center, né? E o call center aqui, ele está com uma das atividades essenciais e ele fala que os trabalhos de atividades essenciais não estão obrigados a terem o teletrabalho. Mas eu vou pegar uma informação um pouco mais precisa para vocês e também para a Content, que me fez essa pergunta. A Sandra me fez essa pergunta referente ao setor exatamente de call center, ok? Eu vou dar uma resposta um pouco mais precisa, mas a atividade de manutenção que vocês fazem de rua, totalmente permitida e liberada, ok? O pessoal da academia do Jorge Henrique está perguntando qual o procedimento para prestadores de serviços pelo MEI. Bom, o MEI, ele tem que respeitar. O MEI é uma empresa normal, né? Um microempreendedor, porém ele tem os benefícios da lei, porém ele tem que respeitar as mesmas condições de acordo com o seu KNAI. Se o seu KNAI está dentro das atividades permitidas, você pode funcionar. Se o teu KNAI não está dentro das atividades permitidas, você não pode funcionar. Você não é uma atividade essencial, não sendo, você tem que respeitar normalmente. Então, não é a questão do MEI, é a questão da atividade pelo qual o MEI está enquadrado. Ok? Sem perguntas. Terminou? Mais alguma? Não. Não? Isso daí? Encerrou daí? Vou encerrar. Obrigado mais uma vez. Tá? Estamos à disposição. Se quiserem deixar mais perguntas, pode deixar, a gente responde depois. A gente está encerrando. Saindo o decreto hoje de Embu-Guaçu, pode acompanhar pelas redes sociais nossas,
né, no nosso canal no Facebook, no YouTube, no Instagram, né, quem quiser falar bonito, pode acompanhar, né, e a gente vai, ou vamos, estar passando os decretos municipais. A Pesqueira trabalha hoje para 24 municípios, com empresas em 24 municípios, e a gente está conectado com todos esses municípios, consultando o decreto de cada município. Saindo novidade, a gente vai estar encaminhando para vocês de cada município aquilo que alterou. De antemão, a gente avisa que, se for alterar nos municípios, são os municípios que têm igrejas, né? Conforme a gente falou, e lojas de material de construção. As demais atividades, praticamente, as alterações foram bem simples, tá ok? Muito obrigado mesmo, ficamos muito gratos, ficamos muito felizes, né, Pamela? Com Com o certeza. resultado. Eu acho que foi a Pamela que atraiu tanta gente, tantas perguntas, tá bom? E a gente fica à disposição de vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau. Concluir.